Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos permitiu chegar aqui hoje para poder ter esse tempo precioso de comunhão com a tua igreja aqui em Joinville. E nós consagramos a ti, ó Deus, tudo que vai ser feito, todas as sementes que serão plantadas, recebidas, e que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor encha a Helena agora de autoridade, sabedoria, unção, graça, favor, autoridade, para ministrar aquilo que veio do Senhor para o coração dela, para que seja compartilhado aqui, e que em nome de Jesus nós possamos ter notícia dos muitos testemunhos daquilo que vai ser feito através da mensagem que vai ser pregada. Que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Toma a Helena aqui nesta noite, que ela seja instrumento nas tuas mãos, e que a tua proteção e segurança sejam sobre todos nós aqui nessa noite, nossas casas, famílias. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. É tão bom estar com vocês novamente. Glória a Deus que nos reuniu aqui com um propósito maior do que todos nós, né? Ele faz o que só Ele é capaz de fazer. E o nosso coração fica quentinho e feliz de saber que Ele está fazendo coisas extraordinárias. Nesses dias que nós estamos vivendo, as más notícias são amplamente propagadas. Mas as boas notícias não. Isso não significa que elas não estejam acontecendo. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono. E Ele tem o governo nas suas mãos majestosas. E todas as coisas que nós estamos atravessando, por mais difíceis que elas sejam, elas vão redundar em bênção, em crescimento. Nós estamos sendo modelados, esticados, aperfeiçoados. E a gente sabe que isso não se dá deitado eternamente em berço esplêndido, né, gente? A gente sabe que o Senhor trabalha em nós no meio da adversidade. Isso faz parte da nossa humanidade. Em tempos de bonança, nossa tendência natural e humana é nos acomodarmos, é nos aquietarmos, é a querer desfrutar apenas das coisas boas e é ficarmos um pouco alheios àquilo que Deus quer fazer. Então, às vezes, a trombeta tem que tocar, né? O megafone de Deus toca e a gente, a gente desperta, porque certamente Ele quer trabalhar em todos nós. E todas as vezes que Ele quer trabalhar, é para algo muito maior, é algo que passa por nós, nos atinge, nos cura, nos transforma, nos liberta e transborda. E a gente tem que entender que o Evangelho de Jesus, ele não é um evangelho individualista. Às vezes nós temos uma visão muito do que Deus vai fazer por mim. O que o Senhor pode fazer por mim, em mim? Qual que é a obra do Senhor em mim? O que Ele quer fazer em mim? E, de uma maneira muito sutil, a gente começa a criar na nossa imaginação um Deus que mais parece o gênio da lâmpada do que com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. Sim, o Senhor nos toca na nossa singularidade e na nossa individualidade. Ele é lindo. E nós somos singulares, sim, e Deus tem um propósito para cada um de nós, mas o propósito que Ele tem em nós não é apenas sobre nós. Passa por nós e atinge, é sobre o reino, é muito maior do que a gente, porque a gente passa, como a flor da erva, a gente murcha, mas o Senhor permanece eternamente. A gente está numa corrida de revezamento até que Ele venha, amém? E a gente quer que o nome dEle seja propagado, anunciado, e que o inferno seja saqueado, que pessoas sejam transformadas. A gente tem uma visão, às vezes, tão individualista do Evangelho, que quando as coisas vão ficando muito difíceis, a gente começa a chamar, ô Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Você chama por Jesus porque você já experimentou Jesus. Então você quer que Ele alivie o seu problema.
Mas e o tanto de gente que está indo para o inferno? Aí um dia eu cheguei para o pastor Cirilo, nós nos encontramos casualmente no aeroporto, e a gente tinha acabado de perder o Gregório McNulty, que era um homem de Deus demais, e a gente estava assim, uma avalanche de más notícias. Eu falei assim, Cirilo, já deu, né? Jesus tem que voltar. Ele, não, ainda não. Eu olhei para ele assustado, como não, Cirilo? Ele falou assim, ainda não, Helena, ainda não. Tem muita gente ainda para ser alcançada, tem muita gente ainda para ser salva, tem muita gente ainda que precisa conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente conhece. Aquilo mudou uma perspectiva em mim. Não foi um acidente que a gente encontrou no aeroporto. Deus planejou aquele encontro para mudar a minha perspectiva. Me falar, Helena, você está pensando só no seu próprio umbigo? Isso não é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O que o Senhor quer fazer em nós? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. João 16. E nós vamos ler a partir do verso 5. E eu vou usar a linguagem NVI. Um pouco antes, gente, volta aí para o capítulo 15. Olha que interessante, o final do capítulo 15, verso 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Essas palavras são de Jesus aos seus discípulos, ok? Agora, vira a página aí, em João 16, e nós vamos ler a partir do verso 5. Jesus continua falando. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Gente, que palavra poderosa é essa que Jesus está liberando sobre os seus discípulos? E talvez nós precisamos de compreender a dimensão disso. Talvez você acredite equivocadamente que você esteja aqui nessa noite porque você entendeu, pelo seu intelecto, que Jesus é o Filho de Deus. E que Ele veio ao mundo para nos reconectar com Deus Pai. E que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia e prometeu que vai voltar. E você pensa que você entendeu isso tudo sozinho. Ou porque você é muito capaz, muito inteligente, ou o Evangelho te foi bem apresentado. Alguém orou muito por você e você pensa, eu entendi. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo nos revelaria Jesus. Jesus nos revela o Pai e o Espírito revela o Filho.
Nós só cremos que Jesus é o Filho de Deus, não pela nossa apreensão intelectual, mas porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra na nossa mente e no nosso coração, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e nos levando a crer em Jesus Cristo. Por isso que Jesus está falando, vocês estão entristecidos, vocês querem que eu fique, mas eu não posso ficar, eu preciso ir. Os discípulos tinham estado com Jesus, mas eles ainda tinham uma visão pela gretinha. Tanto é que Jesus fala com eles, olha, vão para Jerusalém, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que transformou os discípulos amedrontados do sábado em homens ousados, dispostos a morrer pela causa do Evangelho? O revestimento do Espírito Santo, que fez todas as peças se encaixarem. Todas as palavras que eles tinham ouvido de Jesus começaram a fazer sentido, e as coisas começaram a encaixar dentro deles, libertando-os daquela ideia de um Messias judeu. Porque o Messias que o judaísmo espera até hoje é um governante político. Mas o Messias que Deus estava entregando era o Redentor de toda a terra. O Redentor de todas as coisas. Aquele que veio para redimir e reconciliar com Deus Pai todas as coisas. Não apenas a gente, mas inclusive a criação. Meu Deus! E aí o cara violento que cortou a orelha de Malco, um ímpeto, de repente, estava disposto a morrer de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro? Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam em Jerusalém. E se viu distribuído entre eles línguas como de fogo. E naquele dia, 3.000 foram salvos. Olha que coisa tremenda. E desde então, o Senhor vem acrescentando à igreja aqueles que haverão de ser salvos. Não é isso, gente? O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E quando a gente pensa no Espírito Santo, no nosso contexto pentecostal ou neopentecostal, a gente costuma entender o Espírito Santo apenas como aquele poder maravilhoso que flui na hora que a gente está no período de louvor, ou quando a gente está num acampamento e a gente não tem restrição de vizinhança, e a gente pode se soltar e ficar totalmente à vontade na presença de Deus, e a gente experimenta aquela presença doce, constante, maravilhosa, transformadora, e a gente experimenta algumas experiências sobrenaturais que a gente nunca tinha acontecido com a gente antes, e a gente fala em línguas, e a gente recebe uma revelação e uma palavra profética, e isso tudo é maravilhoso. Mas o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é muito mais do que isso. E ele nos habilita de uma forma muito mais profunda e eficaz. Então eu queria trazer para vocês o que é essa marca, esse selo? O que Cristo em vós faz? Através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos regenera. Em João 3, de 5 a 7. E eu vou usar agora a Almeida Revista e Atualizada. O texto diz assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então a primeira obra
que Cristo faz em você é te regenerar e é te dar um novo nascimento. A pergunta difícil que eu quero fazer: você nasceu de novo? Porque, gente, mudar de religião não é nascer de novo. Você frequentava uma igreja, ou você não acreditava muito em Deus, mas aí um dia alguém te convidou, você veio no culto, aí você sentiu assim, uma emoção, uma coisa gostosa no peito, os irmãos são tão afáveis, tão gentis, aí um pregador veio aqui na frente e falou: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Mas quem não quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? É claro que eu quero aceitar Jesus. E você vem na frente e chora comovido, e é tão gostoso, os irmãos oram por você, e a partir daquele dia você começa a frequentar a igreja, e se passaram 5 anos, se passaram 10 anos, se passaram 15 anos, mas você está a mesma pessoa. Você fez uma reforma externa. Você mesmo fez. Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de adaptação ao grupo para não se sentir rejeitado. Então, inconscientemente, tá, gente? Isso não é um processo consciente, não. Você chega num grupo, você observa o código de ética desse grupo e você se adapta. Porque você não quer ser rejeitado. Você não quer ser excluído. Então, quando a diaconisa olha para você escandalizada por causa do tamanho da sua saia, ou ela olha para você e fala assim: irmã, Deus é justo, mas a sua calça, hein? Aí você fica assim meio sem graça e fala: tá justa? Tá justa, irmã? Tá, irmã. Aí aquela calça você não usa na igreja, você só usa no shopping. Isso faz parte de uma reforma externa para ser aceita. Então quando você sem perceber, você vai se adequando ao grupo. Aí você muda o seu jeito de vestir, você muda o seu jeito de conversar, você começa a falar o crentez fluente, sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Vocês já viram tanto de crente, de não crente, que usa os nossos termos? Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. É só você caminhar junto. Ele não é nascido de novo, mas ele caminha com certeza com algum crente. Porque aí ele vai pegando os trejeitos, as gírias dos crentes. Deixa queimar. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, está amarrado. Né? A gente começa a falar o crentez fluente e tal, mas quando você olha no seu relacionamento interpessoal, no relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu marido, está igualzinho. A gente mudou de religião, entrou para um grupo social, um clube social, onde a gente se sente bem, onde as músicas são boas, onde tem uma convivência saudável. Mas isso não é um novo nascimento. Isso não tem o poder de te fortalecer e de te manter de pé no dia mau. Então, por isso que tem um tanto de crente fora da igreja. Eles creram, mas não nasceram de novo. É uma obra do Espírito feita em nós e que nos coloca no caminho da santificação. Você está andando na vida e se depara com Jesus. Esse impacto muda a sua mente, a sua maneira de pensar, e você muda de direção. A sua vida muda, a sua maneira de falar com as pessoas muda. Por quê? De uma hora para outra? Não. Você vai caminhando com Jesus, de fé em fé, de glória em glória. Ele vai transformando você, a imagem. Essa é uma obra do Espírito em nós. Ele vai trabalhando em nós até Cristo ser formado em nós. A gente tem uma mania. Quando a gente não é nascido de novo, a gente só muda de religião, a gente muda a roupa, a casca. O que parece santo começa a aparecer. Então você ergue as mãos, você canta, você chora. Mas na hora que o bicho pega lá na sua casa, a sua verdadeira natureza vem para fora. E é isso aí que você é de verdade. E eu descobri isso da maneira mais difícil, numa briga doméstica. Eu já estava na igreja, eu cantava no coral, eu fazia evangelismo. Eu estava pensando: sou crente. Aí numa briga com meu pai, eu comecei a desacatar o meu pai, porque ele estava interferindo na maneira como o meu marido estava corrigindo a nossa filha primogênita. E eu não gostei da intervenção do meu pai, e eu fui dura com ele, eu fui brusca com ele, eu desrespeitei meu pai. E começou aquela gritaria na casa dos crentes.
Os vizinhos ficam tudo assim, né? Vocês já viram aqueles memes na internet que os gatos, os cachorros, ficam tudo em cima do muro? Pois é. E aí a minha mãe entrou na minha frente, tranquilinha, baixinha, pequenininha. Dona Helena olhou para mim e falou assim: Leninha, você não nasceu de novo. Como não nasci de novo? Graças a Deus que ela não falou, olha aí, porque senão sei lá o que ia ter acontecido. Mas aquilo foi reverberando dentro de mim. E eu comecei, é como se o Senhor tivesse acendido a lâmpada assim no meu coração. Eu comecei a ver que eu era a mesma pessoa. Eu era a mesma pessoa. Eu reagia do mesmo jeito. Mas o Espírito Santo quer nos levar a um novo nascimento. A uma mudança radical. Mas a gente tenta, né, gente? A gente tenta, mas você não consegue. É por isso que nós não somos salvos pela lei, mas pela graça. Porque a lei a gente pode até se esforçar para cumprir, mas a gente não dá conta. Quando o Senhor foi fazer aliança com Abraão, por que vocês acham que ele pôs Abraão para dormir, gente? Vocês pensam mesmo que Abraão dormiu porque estava cansado? Aquilo foi a desculpa. O negócio é o seguinte, Deus falou, vou fazer uma aliança com Abraão. Corta os bichos no meio, Abraão. E nós dois vamos passar no meio. Era assim que se fazia aliança. Corta os bichos no meio, põe uma parte de um lado, uma parte do outro. Nós dois dá uma mão, passa pelo meio dos bichos partidos. Quer dizer isso? Se um de nós que descumprir a aliança, que se faça a nós com o que foi feito com esses animais. É sério? Deus é sério, gente. Muita gente pensa que não, mas Deus é sério. As coisas de Deus são assim. Só que Deus sabia que Abraão, por mais bem intencionado que ele fosse, ele não tinha capacidade, como nenhum de nós aqui tem. A gente até se esforça. Olha Pedro, gente. Pedro está falando, Jesus, de maneira nenhuma te negarei, se preciso for, vou morrer no seu lugar. E os outros discípulos fazendo coro, nós também. Daqui a pouco, chegou a guarda do templo. Pedro armado, 3 anos andando com Jesus, gente. E armado. Arranca a espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha. Pedro, guarda essa espada. Pedro, cola a orelha de Malco. Restitui a Malco a possibilidade de continuar trabalhando. Né? E fala assim, para com isso, que se você continuar nessa vida, você vai morrer pela espada. Nós não temos condição. Daqui a pouco eles fogem. Daqui a pouco Pedro nega. Nós somos decepcionantes. A gente não dá conta. Mas se nós estivermos, ele falou muito claro, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Abraão começa a tocar as aves do céu e ele se cansa, densa escuridão vem, ele dorme. E aí Deus passa sozinho, um fogareiro passa sozinho entre as partes. Deus está falando assim, você não consegue, mas eu consigo por nós dois. E foi isso que Jesus veio fazer. Uma nova aliança, um novo pacto, onde Ele pagou o preço. Então, para de pensar que você dá conta sozinho. Para de tentar agradar a Deus com os seus feitos mirabolantes e de parecer santo diante de Deus. Para de querer parecer, seja. Mas para você ser, se achegue e Ele faz o resto. A gente só tem que chegar perto e contemplar o Senhor. E Ele vai fazendo em você e através de você o que você não dá conta. A gente tenta ser santo. Aí a gente é comprida a saia, mas a língua continua comprida também. Você pensa que você é santo, mas está lá detonando o outro na internet. Mas quando nós começamos a contemplar o Senhor, através das Escrituras, essa palavra vai nos limpando. E o Espírito Santo vai nos ensinando. Por isso que é importante você ler a Bíblia, meu irmão. A gente não lê a Bíblia para bater o ponto. O ponto religioso. Tem gente que até hoje se gaba. Eu leio a Bíblia uma vez por ano. Mas não mudou nada. Porque lê a Bíblia não na intenção
de encontrar e de contemplar Deus, mas para mostrar para os outros como é que você é bacana e santo. A motivação do nosso coração muda tudo, muda os efeitos. Por isso, quando a gente abre a Bíblia, a gente tem que orar e falar: Espírito Santo de Deus, me ensina, me molda, me transforma, me cura, endireita os meus caminhos. É assim que Ele nos regenera. Quem é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E a gente começa a transbordar o Espírito nas coisas ordinárias da vida. É outra característica da religiosidade, é uma mente dualista, que separa o sagrado e o profano. O sagrado e o secular, não é assim que a gente chama? O sagrado e o secular. Se você é nascido de novo, tudo que você faz de algo mais extraordinário, a coisa mais ordinária, o lavar a louça é sagrado. O cuidar da família é sagrado. O servir o seu marido é sagrado. Que Cristo em vós é a esperança da glória, e a gente pensa que Cristo em vós é a esperança da glória é você erguer as mãos e ressuscitar o morto. Isso também traz glória ao nome do Senhor. Mas quando você educa uma criança, quando você protege uma criança, quando você ensina um menino e uma menina no caminho que deve andar, quando você faz discípulos, quando você assume a sua responsabilidade, quando você honra a sua aliança, quando você serve aos da sua casa em primeiro, porque é muito fácil a gente querer servir os outros para ficar bem na fita. Mas quando o marido pede para fritar um ovo, a gente fala: frita você, sou sua empregada não. A santificação, ela vem revelada nas coisas mais simples e ordinárias do dia a dia. Jesus fez grandes feitos. Fazendo o quê, gente? Vivendo o dia a dia, o cotidiano. Multiplicou o quê? Peixe. Ah, que santo, multiplicou peixe. Ele estava dormindo no barco, um barco pesqueiro, quando mandou o mar sossegar e o vento parar. Ele foi comer na casa do corrupto político, Zaqueu, lá cobrador de imposto, desonesto. Aí você fala assim: eu que não me misturo com essa gente. Jesus foi comer na casa de Zaqueu, e eu sei lá o que aconteceu naquela comida, que Zaqueu voltou outro homem, restituindo tudo que tinha roubado. Jesus se manifestou assombrosamente, vivendo uma vida ordinária, comendo sem lavar a mão, e os fariseus: não está lavando a mão? Você não é santo, não. Não. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, não. O que contamina é o que sai, não é o que entra. Oh, Jesus, ajuda a gente a ser parecido com o Senhor. Ajuda a gente, Senhor. O Espírito nos convence. E nós já acabamos de ler o texto. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somos convencidos pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos ser convencidos, gente. E nós precisamos entender que a nossa obra, que o nosso papel é deixar o Senhor nos santificar e transbordar isso, porque nós não conseguimos convencer as pessoas. Você está tentando convencer seu marido? Está tentando convencer seu filho? Está perdendo tempo, você não convence nem você mesma. É o Espírito, é uma obra do Espírito. Ele convence, Ele convence. Então chama Ele para convencer. Espírito Santo de Deus, convence. Comece por mim, me convence também. Daquilo que eu preciso. É uma oração recorrente que eu tenho feito. Senhor, me convence daquilo que eu preciso ser convencida. Porque eu tenho uma cabeça dura. E eu preciso dessa obra feita em mim. Me convença. Me convença, Espírito Santo.
Não me deixe confiada no meu próprio coração enganoso e corrupto. E não me deixe me estribar no meu próprio entendimento. Você conhece teólogos renomados, homens que leem a Bíblia e conhecem as Escrituras sagradas. Mas as Escrituras não os tornaram mais sensíveis, mais empáticos, mais amorosos, nem mais parecidos com Jesus. Eles parecem juízes implacáveis, que ficam julgando a teologia do outro. É muito perigoso, gente, a linha é muito tênue. E quanto mais inteligentes, capazes e mais conhecimento adquirimos, mais nós precisamos de nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, convence-nos do que precisamos ser convencidos, da justiça, do pecado e do juízo, da soberba e da arrogância do nosso coração, da autossuficiência, que é sempre uma tentação para o ser humano, como nós somos inclinados à autossuficiência. E tudo começou com autossuficiência, foi na proposta da serpente. Mas claro que você não vai morrer. Você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Olha aí a proposta de autossuficiência. Para que eu vou precisar de depender de Deus? Eu mesma posso me tornar como Ele. E este século financia os falsos deuses. A gente quer ter o controle na mão. Depender de Deus? Jamais. Mas é sutil. Você põe a capa de: não, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo. Eu confio em ti. Mas o Senhor bem que podia fazer assim, hein? O Senhor podia jogar um raio na cabeça dele, Jesus. Ô Senhor, mata. Gente, ô Senhor. Já viu essa oração? Ô Senhor, salve e promove. A gente tentando ser Deus aí. A gente tentando ensinar a Deus como é que Ele deve fazer. Às vezes Deus não ouviu sua oração ainda, porque Ele tem coisa para fazer, não é na vida do outro que não é crente na sua casa, não. Ele quer fazer em você. O poder do Espírito nos concede dons. Oh, coisa linda. 1 Coríntios 12, 4-7 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, ele não apenas te regenera, ele não apenas te convence, mas ele te dá ferramentas. Ele te dá dons. Mas o dom não é para você aparecer, minha linda e meu lindo. O dom não é para trazer glória ao seu nome. O dom é para servir. O dom é para ser uma ferramenta de serviço ao próximo. E de preferência, serviço abnegado, mudo, escondido. Porque sempre, gente, que o nosso dom aparece, nós estamos na berlinda, nós estamos vulneráveis. Quando a pessoa fala: nossa, Helena, sua palavra foi tremenda. Minha, coisíssima nenhuma. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a gente tem que parar com essa iconização de pessoas, porque só há um Deus. Ele faz, Ele transforma, Ele liberta. Helena, mas Deus te usou. Eu sou um vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Eu sou imperfeita, eu sou mulher como você. Eu também tenho as minhas vulnerabilidades, as minhas lutas, aquelas questões na minha vida que eu ainda não venci. Eu dependo de Deus todo dia, eu preciso de Deus todo dia. Eu preciso de pôr a boca no pó todo dia. Eu preciso de me arrepender do meu pecado todo dia. E a gente, às vezes, quer usar os dons que Deus nos deu para trazer glória ao nosso próprio nome, fama à nossa igreja. Tudo em nós é para a glória de Deus. E é para servir. E será que a gente tem buscado os dons, gente, com esse ímpeto, com esse desejo de servir?
Por exemplo, mais do que nunca, a gente precisa de buscar o dom do discernimento. O discernimento é um dom, discernimento de espíritos. A gente precisa de pedir ao Senhor essas ferramentas. Porque os filhos das trevas faz cabeça, desenterra morto, se sujeita a toda a sujeira que o diabo manda eles fazerem para receber poder. Mas a gente busca coisas visando apenas o nosso próprio interesse, e por causa disso a gente não recebe. O próprio Jesus nos alertou acerca disso. Ele diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos vossos deleites e nos vossos prazeres. Começa a buscar de Deus dom para servir. Começa a buscar de Deus dom para isso ser útil na salvação de outras pessoas. Começa a buscar de Deus dom e cala o seu dom, que ele se derrame apenas diante daqueles que Deus quer te levantar e fazer uma obra magnífica, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que cada vez que o seu dom atrair pessoas a Cristo, você tenha o discernimento também, que tudo vem de Deus e é para Ele, para a glória dEle. Os dons vêm de Deus. Mas por que a gente não está ressuscitando mais morto, gente? Será que Deus perdeu o poder? Vocês acham que Deus perdeu o poder? Por que a gente ora e os enfermos não estão sendo curados? Porque a vaidade do nosso coração atrapalha. Porque nós somos apegados demasiadamente às coisas dessa terra. Porque a gente quer dinheiro em troca. Porque a gente quer entregar a profecia e quer que a pessoa que recebeu a profecia nos abençoe. Deus não vai dar, não. Deus não mudou, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder e Ele quer se derramar. E o pessoal fala assim, com o André Valadão lá no Instagram dele: vai ser missionário na África. Missionário em Orlando é fácil. Você que pensa. Você vai lá na África, lá você vê o povo vomitando câncer. Lá você vê gente saindo da cadeira de roda. A gente estava agora numa igreja e escutando as experiências que o pastor de lá teve numa conferência de jovens. Que país, João? Vai lembrando aí. Um país da África. E ele foi para uma conferência, não teve divulgação não, gente. Na Costa do Marfim. Não teve divulgação não. O povo foi andando. Deus levou o povo. Chegou lá 50 mil jovens. Se isso não é o poder do Espírito, eu não sei o que é não. Aí chegou lá, ele viu o povo vomitando câncer, ele viu um cara que não andava não sei quantos anos, levantar da cadeira de roda e sair correndo. Deus está operando, mas onde Ele reina absoluto, onde Ele é buscado intensamente. O nosso evangelho ocidental, ele é acomodado nas nossas poltronas confortáveis, nos nossos templos que tem que ter uma ambientação apropriada, enquanto o povo está lá, reunido num sol de quase 50 graus, no meio do nada, sem nenhum telão de LED. E o poder do Espírito operando, ou seja, Deus vai ter que nos despir de alguns privilégios para a gente fluir no poder e na dependência absoluta de Deus, e não de um ambiente favorável à nossa alma. Ele quer manifestar os dons através de nós, mas nós vamos ter que perder algumas coisas para isso. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e embora. Bora! Mas a gente vive esse evangelho meia boca, confortável, e que acha que a ideologia de gênero é o máximo de perseguição que a gente pode aguentar. Nos ajuda, Senhor. Nos regenera, nos convence, nos concede dons. Ele testifica, o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Se nascemos de novo, nascemos do Espírito, somos filhos e filhas de Deus. É a sua identidade. Eu não preciso aqui usar a manivela coaching, não. É a sua identidade.
A sua identidade não vem do seu esforço, a sua identidade não vem do seu grito, a sua identidade não vem do seu olhar para o espelho e falar, você é maravilhosa, filha de Deus. A sua identidade vem de Deus. E quando você se aproxima dele e se relaciona com ele, isso entra. Você sabe que você é filha, você sabe que você está falando com seu pai. E a gente entende a paternidade de Deus perfeita e completa. Não é papaizinho que só mima, não. É papai que também dá chibatada. Papai que dá limite, papai que fala não. Papai que fala assim, vamos aprender? Vou te forjar, vou te ensinar. A gente quer a paternidade só papaizinho, te pondo no colo. Graças a Deus, papai tem colo para nós. Oh, Deus maravilhoso. Ele tem colo, mas ele também tem não. Ele também, vai não. Eu me lembro, gente, uma das maiores lições que eu tive sobre a paternidade de Deus. Meu filho Arthur tinha 3 anos e a Clarinha, nossa primogênita, tinha 8. E a gente estava na mesa do lanche à tarde e a Clara pegou a faca e começou a passar manteiga no pão. O Arthur olhou para a faca e foi pegar a faca e eu tirei a faca da reta dele. Ele falou, eu quero a faca. Eu falei assim, não, Arthur, você não pode ter a faca, não. Eu quero a faca. Não, Arthur, você não pode ter a faca. Mas a Clarinha tem a faca. Não, a Clarinha tem idade para isso. E ele começou a fazer uma birra, um escândalo, ele desceu da cadeira, começou a rolar no chão. Eu quero a faca, eu quero a faca. Dona Ira. E eu tentando explicar para o menino, não, você não pode ter a faca, meu querido. Você não tem coordenação motora para ter a faca. Ele para a birra, olha para mim, tipo assim, o que ela está falando? Eu quero a faca, eu quero a faca. Não interessava eu tentar explicar para ele, naquele momento, diante dos olhos daquela criança imatura e birrenta, mamãe amava mais a Clara do que me amava, porque dá a faca para ela, não dá para mim. E eu falei assim, não posso te dar a faca, Arthur, você vai cortar os dedinhos, furar o olhinho dos seus irmãozinhos, eu não vou te dar a faca. Ele não queria saber. E aquilo foi me irritando. Meu Deus, eu estou protegendo o menino. E ele quer a faca. E Deus falou comigo assim, você é igualzinho. Você está me pedindo coisas que vão te machucar ou vão furar o olho dos seus irmãozinhos. E eu não vou te dar porque você não tem maturidade para isso. E tem gente que nunca vai ter. Porque Deus sabe o que cada filho pode e não pode ter. Ele é amoroso, ele já provou o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa te provar nada. Ele já deu o que ele tinha de melhor para te ter de volta. E ele é um Deus perfeito. E quando ele te diz não, ele está amando você também. E a gente tem que entender isso. E aceitar essa paternidade. E aceitar o limite que Deus nos dá, entendendo que nós somos filhos e filhas. E se você é mãe e pai, você consegue me entender. Eu sou mãe de 4. O que funciona para um não funciona para o outro. Cada um tem um plano. Eles foram educados no mesmo ambiente. Cresceram na mesma igreja, estudaram na mesma escola. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Tiveram praticamente oportunidades iguais. Foram amados igualmente, mas cada um deu uma coisa. E cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de reagir. É apavorante, mas maravilhoso. E nos dá um vislumbre, mesmo que pequenininho. Imagina eu com 4, estou quase morrendo. Imagina Deus com milhões e milhões e milhões de filhos. Ainda bem que Ele é Deus. Onipresente, onipotente, onisciente. E nós somos filhos. Você é filha. E é o Espírito. Gálatas 4, 6, 7 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Você é herdeiro. Você é filho. Será que nós vivemos? Experimentamos isso?
Ou será que o diabo está na sua cabeça? Deus ama mais fulana do que te ama, hein? Você viu que deu a faga para ela, não deu para você? Você viu que aquela coisa que você está pedindo para Deus, Ele deu para outra? Depois fala... Eu fico imaginando o diabo. O diabo encostado assim nas portas, os demoninhos, né? Os demoninhos. Os demoninhos enviados do demonão. Encostado assim na porta, falando assim, você viu fulana? Fofoca é a cara do diabo. Você viu fulana? Vai casar. 21 aninhos. Você está com 39, né? Clamando para casar. Depois fala, querida, que Deus não tem filhos prediletos, hein? O que o diabo fez com Jesus? Está com fome? Então, transforma aí as pedras em pães. Aqui, se joga daqui, porque não é na sua palavra que fala que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Gente, o diabo não mudou de estratégia, não. E ele começa a falar para você, a conversa fiada dele, que você não é filha, que você não é amada, que esse lenga-lenga. Se aproxime de Deus, se achegue a Ele, contemple a Ele, e você vai receber esse amor curador, restaurador, pelo poder. Cristo em vós, a vida de Deus em você, a filiação em Cristo Jesus. Ele se tornou o primogênito. De unigênito ele se tornou o primogênito. E você é co-herdeiro com Cristo. O poder do Espírito Santo. Espírito Santo, nos capacita a vencer o pecado. Romanos 8, 13, 14. Porque, antes disso, gente, antes disso, nossa, eu soltei um tanto de coisa aqui. Vamos correr um pouquinho, que nosso tempo está se esgotando. O Espírito Santo nos conduz ao caminho da santificação. Lá em Gálatas 5, 18 a 25 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz no caminho da santificação. Nós precisamos dele para sermos santificadas. Não é no nosso esforço, é na dependência, é no relacionamento com ele. E ele vai jogando luz nas nossas trevas e nos apresentando um novo e vivo caminho pela cruz. Ele nos faz frutificar. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. A gente ora pedindo a Deus um carro novo. A gente faz campanha pedindo a Deus para soltar aquele dinheiro que está retido no processo de 20 anos. Mas a gente não se dedica a pedir a Deus, Deus, me torna uma pessoa mais amorosa. Me torna uma pessoa mais pacífica, Senhor. Jesus, me torna uma pessoa mais mansa, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo habita em mim. Então Ele está me habilitando a ir crescendo na mansidão. Jesus, eu preciso crescer na mansidão. Eu preciso crescer no domínio próprio, porque eu estou sendo consumida pelos meus desejos. E não se engane com álcool e fumo, não, gente. Cigarro, não. Você é escravizado pelo seu prato de comida. Você não consegue largar o doce. É mortal, você está quase diabética. É ou não é, gente? Vamos encarar a real. E aí a gente critica o cara que está tomado pelo crack. Fala, não, isso é falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, eu sei que não larga o brigadeiro. Se você não larga o brigadeiro, vai largar crack? Ele nos capacita a vencer o pecado.
Romanos 8, 13 a 14. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26 a 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Olha, gente, o poder do Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de você. Então nós somos indesculpáveis, porque Ele quer nos habilitar a viver uma nova vida frutífera, livre do pecado, uma vida abundante. Mas a gente coloca sobre o Espírito Santo de Deus um tanto do entulho, e nos acomodamos a uma vida meia boca, ou na religião aparente. O Espírito nos guia à verdade, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A gente fica aí buscando no YouTube as teorias de conspiração. Escuta o Espírito. O Espírito Santo vai te ensinar a agir em qualquer circunstância. Com pandemia ou sem pandemia, com apocalipse, com gente morrendo, com gente vivendo. O Espírito Santo quer nos habilitar e nos levar a um lugar mais elevado. Mas a gente está sendo conduzido pela nossa carne e não pelo Espírito. E finalmente, em 2 Coríntios 3, 18, o texto diz que nos transforma à imagem de Cristo. Esse é o alvo do Espírito. Que sejamos formados à imagem de Cristo. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Cristo em vós. Já está tudo aí. Mas que escombros você está colocando em cima do Espírito, né? Que entulhos. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Algumas traduções dizem, não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo quer formar em nós Cristo. É um processo, é uma caminhada, entre por ela. Para de ser conformado pela religião, ou ao nosso cristianismo ocidental. Tem irmãos nossos que estão morrendo decapitados, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Nós estamos como crianças, inabilitados para receber uma faca. Que a gente se volte para o Senhor. E que a gente o contemple através da sua palavra. E que a gente experimente o Espírito Santo muito além dos moveres que se dão nos nossos cultos. E que a gente viva com Ele. E que a gente seja guiado por Ele. Que a gente ande no Espírito. Seja fazendo o que for da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos modifique. E enquanto Ele nos modifica, que Ele vá transbordando e alcançando outras pessoas. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Oh, Deus. Faz de novo. Espírito Santo de Deus. Convence-nos. Regenera-nos, santifica-nos, nos conduz
a um caminho de frutificação. Compartilha conosco teus dons. Faça o que o Senhor precisa fazer, Espírito Santo, para que Cristo seja formado em nós. Em cada pensamento, em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, em cada escolha, em cada decisão. Que o Senhor seja visto em nós. Ajuda-nos, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Como nós avançaremos se não for o Senhor? Joga luz nas nossas trevas. E tira-nos, ó Deus, da aparência de santidade, aparência de novo nascimento. Nós queremos nascer de novo e andar no Espírito e mortificar a nossa carne e fazer a Tua vontade, glorificar o Teu nome e expandir o Teu reino até que o Senhor venha. Sonda os nossos corações nessa noite, porque o Senhor nos conhece mais do que a gente se conhece, essa é a verdade. Às vezes nós nos auto-enganamos, Senhor, mas o Senhor pode colocar a Tua sonda no profundo do nosso coração e encher-nos até que a gente seja mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus.